Olá, queridos amigos amantes da arte. Bem-vindo ao nosso canal Moar de Letras. Hoje vamos apresentar A Noite dos Desesperados, do escritor norte-americano Horace McCoy. Esse livro ele começa num julgamento. Um personagem que está sendo no banco do réu, o nome dele é Robert. Ele está sendo julgado por um crime bárbaro que cometeu. A sentença, caso ele vá considerado culpado, é pena de morte, né? Nos Estados Unidos, em Los Angeles, na época, a justiça penalizava aqueles crimes muito grandes com pena de morte. Então ele vai relembrando os fatos que culminaram aquela situação que eles estavam passando, né? Então o Robert era um cara que veio do interior americano, um cara pobre, né? E ele encontra uma moça, que é Glória, na parada de ônibus, ela que o aborda, né? Os dois estão tentando a sorte em Hollywood, porque os dois, o sonho do Robert era virar ou diretor ou escritor de cinema, alguma coisa assim nesse sentido, e o Glória era virar uma atriz, né? Ou então conseguir pelo menos um papel de figurante. O cenário dessa obra se passa nos anos 30, que foi logo depois da quebra da Bolsa de Valor de Nova York, do crash. Muita gente era rico ou levava uma vida boa, remediada, e aplicava todos os seus recursos na Bolsa de Valor, né? E chegou um ponto que a Bolsa quebrou, porque sem produtividade, quer dizer, o dinheiro só rende, precisa de produções, né? Então, muita gente ficou pobre, desempregado, sem perspectiva, né? E a Glória simpatizou muito com o Robert e foi recíproco a simpatia. Eles estão numa situação que não tem nem onde comer, não tem onde comer nem dormir, quer dizer, eles estão sem teto, né, e passando necessidades, né? Então ela o convida a participar de uma maratona de dança que está sendo anunciada para aqueles dias, né? Nos anos 30 essas maratonas de dança eram muito comuns. Era uma forma de pessoas pobres que não tinham nenhuma perspectiva, não tinham assim, condições de enfrentar o mercado de trabalho, que nem tinha também vagas para todos, né? Aí algumas pessoas, uns oportunistas, que é uma espécie de um reality show, ou como fosse No Limite, só que mais brutal, né? Essas maratonas eram o seguinte, elas iam até ficar o último dançarino, né? Eles não estavam querendo explorar a habilidade dos dançadores, nada desse sentido. Eles queriam, era mais a resistência física e psicológica. E normalmente os participantes eram pessoas sem nenhum treino, né? Assim, pessoas que não tinham essas forças físicas e nem essas resistências todas, né? Mas eles iam por quê? Porque tinha 3 refeições por dia e tinha os lanches, né? Nessa maratona, os participantes não podiam parar em nenhum momento. Mesmo quando eles estavam comendo, eles tinham que se mexer, né? E só tinha um intervalo assim para dormir 15 minutos. Era um sonho assim, um sono, uma espécie de comatoso, né? Muito cansaço, o cara passa o dia todo se movendo, né? Porque normalmente as pessoas aguentam dançar até uns 2 horas, né? 24 horas aí já é. Então quando eles dormiam e não acordavam, as mulheres eram alientadas com tabefe no rosto, ou botavam para cheirar produtos muito fortes, os homens jogavam água gelada na cara deles, né? Para eles voltar a participar. E eles ainda faziam uma espécie de um eliminatório, uma corrida, um derby que chamava, né? Uma pista. O casal que ficava por último era eliminado, né? Quer dizer, eles já estavam extenuados, ainda tinham que correr ao redor lá daquela pista. E se caísse, quer dizer, batesse o joelho no chão, estava eliminado. Então, às vezes, o cara desmaiava, ou a mulher desmaiava, e o outro saía puxando para não ser eliminado, né? E esse evento estava aberto ao público, era para o público, eles queriam lucrar em cima disso aí, né? Então, esse público era pessoas pagantes para assistir essa degradação humana, né? Uma espécie de um coliseu, né? Como fosse uma espécie de que sempre existe isso mesmo, em lutas, você quer ver quem é o mais forte, quem é que aguenta, né? Você quer ver porrada, quer ver sofrimento alheio, até para você se sentir bem por não estar naquela situação, né? Mas entre os públicos que participavam, que era em Hollywood, era no cais,
um salão de dança, vinha diretores de Hollywood, vinham sumidades do cinema, atrizes, né, que eram aplaudidos, e era até uma oportunidade desses casais serem notados, né? Mas muitos ali estavam, era questão de sobrevivência, para poder comer, né? Então tinha maratonas nessa época que se estendia até por 2 meses, né? Quer dizer, e eles estavam vendo mais que a resistência física e mental do cara, né? Nenhuma habilidade, né? E o Hobbit, dançando lá com a Glória, ela vai percebendo que ela é uma mulher muito amargurada. Inclusive eles fazem amizade com outros casais. Um deles a mulher estava gestante e escondido, a Glória falava para ela abortar esse menino, porque esse menino viria para o mundo só para sofrer. Ela vai contando a vida dela, né? O pai dela morreu na Primeira Guerra Mundial, a mãe logo depois, pessoas pobres, né? E sem amparo ela foi criada por um tio. E esse tio vivia tentando transar com ela o tempo todo, na força, né? E a tia tinha ódio dela, né? Então ela fugiu de casa. Viveu com um vendedor também que se aproveitava muito dela. Então, sem nenhuma perspectiva, ela tentou suicídio ingerindo veneno de rato, né, mas não morreu. E depois ela tentou roubar esses produtos em lojas para ser presa. Porque se ela fosse presa, ela tinha as refeições todos os dias, né? Porque os presos não morrem de fome. A alimentação pode não ser boa, pode não ser de qualidade, mas pelo menos eles comem, né? E era isso que ela queria, porque ela não tinha nem onde comer, né? E ela foi absolvida desses crimes, desses pequenos crimes. E ela ficou até com ódio disso, porque ela queria ser sentenciada, né? Ficar presa. E ela vai contando essa história para o Robert, que o mundo para ela os cientistas se preocupam muito em vida, em aumentar a longevidade das pessoas, mas não na morte, porque para ela a morte era a resolução de muitos conflitos, de muitas situações, né? E esses casais que participavam, eles não tinham nome, eles tinham número. Tinha número 1, número 2, e tinha lojistas, comerciantes assistindo essa maratona, e eles simpatizavam com o casal e o elegia como, digamos, merchandise, como garoto propaganda, né? Então eles faziam, dava roupa para essas pessoas, calçados, né? Espécie de uma promoção, né? E aqueles casais que ninguém simpatizava, dançavam aqueles dias todos, semanas, meses, com a mesma roupa, com o mesmo calçado, ficava todo esmulambado, né? E o Robert, ele tem uma senhora, né, já idosa, que simpatizava muito com ele. Ela assistia todas as danças. E depois ela revelou para ele que ela era uma pessoa rica, né? E foi ela que patrocinou eles, né? Mas ela aconselhava a ele afastar dessa Glória, porque a Glória era uma pessoa má, amargurada, era uma pessoa que só ia trazer desgraça na vida dele, como fatalmente aconteceu. E entre esses dançarinos, ou dançadores, né, forçados, existia até criminoso se camuflando ali pelo meio, tentando fugir da polícia, com identidade falsa, né? E outras pessoas de menores de idade, quer dizer, de vez em quando a justiça chegava lá e carregava alguém, né? E houve um tiroteio lá dentro, e essa mulher, essa velhinha, ela é atingida e morre, né? E o festival acaba, né? E eles vão para o Robert vai com a Glória para o cais, né? Ele se senta ali olhando o mar, e ela conta mais das desventuras da vida dela e pede para ele acabar com esse sofrimento dela, né? Ela tem um revólver. Então ela pede para ele atirar nela, porque ela mesmo queria morrer, mas não tinha coragem de suicidar, porque já tinha até tentado. E tinham sido situações frustrantes, né? E o Robert está sendo julgado justamente por esse crime, né? Que o juiz disse que ele cometeu um crime muito bárbaro, matou a mulher desamparadamente, uma mulher com requintes de crueldade. Na verdade, o Robert, ele disse que não. Na verdade, ela estava até alegre. Ele nunca tinha visto ela sorrir. Ela sorriu quando levou o tiro. Só sorriu na morte, né? E ela não morreu desamparada. Ela morreu com um amigo, que ele era um amigo dela. Esse livro aqui, ele já tinha sido publicado anteriormente, mas Não se Mata Cavalos, né? Que é a tradução de Érico Veríssimo. Porque há uma tradição, né? Quando o cavalo está muito... ele
fratura uma pata ou está em debilidades entre a vida e a morte, não tem mais perspectiva, a melhor solução é eliminar o animal, né? Como fazem também com cachorro e outras coisas. E o Robert fez isso por favor à Glória. Então ele tentou ser bondoso com ela, né? Quer dizer, porque para ela a vida aqui não fazia mais nenhum sentido. A morte seria a solução de todos os problemas dela, né? E ele se lembrava do episódio na fazenda, que ele foi criado com o avô, sacrificou uma égua, que eles gostavam muito dela, porque a égua quebrou a pata e estava muito doente, sofrendo muito, né? Então, o melhor que se podia fazer por ela era eliminá-la, né? Matar de uma forma rápida. Então, isso ainda hoje é comum em algumas regiões, né? Esse livro ele foi publicado em 1935, em plena crise da depressão americana, né? Financeira. Então, quer dizer, talvez tenha sido o livro mais fiel nesse período, né? E esse próprio Horace McCoy, ele também tentava a vida. A vida dele era muito difícil, tanto que ele morreu depois de problema parada cardíaco, né? Ele escrevia livros e roteiros de cinema, roteiros principalmente de livros que viraram filme, mas por ironia do destino, ele não escreveu o roteiro do livro dele. Esse livro ele virou aqui no Brasil um filme que foi lançado em 1969, que é A Noite do Desesperado. Nos Estados Unidos o nome ficou, né? Quer dizer, de matar cavalo, né? Aqui tem a atriz Jane Fonda, que interpreta assim magistralmente esse papel, ela foi até indicada ao Oscar e não ganhou, mas assim, é isso mesmo, né? Mas ela ganhou outros Oscars na frente. Então o livro foi bem acatado pela crítica, foi o primeiro livro de Horace McCoy, né? Na França, o Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir consideram esse livro o primeiro livro existencialista da literatura norte-americana. Então eu recomendo muito a vocês, mesmo vocês sabendo o spoiler aqui do livro, mas a questão é a história, é o desenvolvimento da trama toda, que vale a pena. Porque a história em si, você já sabe que todos os dois vão morrer, né? Mas a morte não é o principal aqui. É mostrar situações, esse sofrimento que o povo americano e do mundo todo passou, porque a gente sempre vê os americanos como pessoas de muito dinheiro, de prestígios, que mandam no mundo, mas lá também já teve situações de calamidades, como ainda pode ter. O mundo é muito imprevisível, né? Desde já agradeço a visualização do nosso vídeo, deixe o like, faça sua inscrição e vamos compartilhar muitas ideias interessantes em nossa jornada.